E vamos falar do mercado financeiro, mais um dia muito tenso. O dólar está passando um pouquinho agora dos R$ 5,59 no comercial, alta de 1,27%. Bolsa de Valores opera em queda de 2,94%, portanto, queda de quase 3%, e o dólar beirando aí os 2,60. Nós vamos falar sobre isso com Alexandre Chaia, que é diretor da Artesanal Investimentos, professor do INSPER. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Alexandre, o que está acontecendo hoje com o mercado? Cada dia a gente tem uma justificativa, né? Nós começamos a semana com uma tensão que vinha muito do exterior, crescimento menor da China, crise de energia em vários países, mudança de política de juros, mas hoje pegou um embalo pesado aqui no Brasil, não é? Sem dúvida, o Brasil hoje é o centro do problema. O problema estava ocorrendo antes no exterior, continua sendo um pouco, até a matéria que você estava colocando anteriormente, que é a da falta de combustível. Está acontecendo isso no mundo inteiro com vários tipos de commodities, né? Não só a parte de energia, petróleo, ou outros mecanismos de energia que o mundo está tentando consumir mais pela essa retomada econômica, mas a desarticulação da cadeia produtiva está fazendo com que tenha falta de produtos no mundo inteiro, tendo inflação em geral. Então, esse é um problema global. O que aconteceu com a China é um pouco isso, né? A China está com um problema de crescimento por falta de energia, por não ter produtos para entregar, e isso está gerando essa crise no mundo inteiro, que impactou o preço dos combustíveis e impactou o preço das commodities em geral. E o Brasil potencializou isso pelo dólar, né? O dólar, que não era para estar nesse patamar, até você brinco, você acabou de falar 2,60 seria lindo se estivesse nesse ponto. Não é, tá Ah, batendo eu errei. 5,60. Não, mas ser 2,60 seria lindo. Isso é tudo que eu Era queria na aquele vida. passado que Mas ficou não. durante muito tempo, né, É, Alexandre? 2,60, isso, sem exatamente. dúvida. Mas o 5,60 está batendo por conta exatamente do que está acontecendo hoje no Brasil. O que está acontecendo hoje do ponto de vista de crise, tanto em termos de bolsa, de erro do mercado, quanto da cotação do dólar, tem a ver com o impacto da incerteza econômica, não é nem política. Não estou nem mais discutindo que a política já está completamente distorcida, que você não tem mais nenhum tipo de acordo político. O governo Bolsonaro ele não consegue mais se articular politicamente. Ele só conseguiu passar o que ele conseguiu passar no primeiro ano por conta da força dessa ideia liberal que a gente queria fazer, mas a partir do segundo ano, principalmente na época da pandemia, ele perdeu totalmente o controle político, ele cedeu o controle para o Centrão e praticamente ele não tem mais controle da agenda política do Brasil. A única coisa que ele faz é esse discurso de tentar movimentar as bases dele. Nós estamos agora discutindo o problema econômico, que é causado também por conta da política, mas pela desarticulação da equipe econômica. O que acontece é que se você pegar, mesmo esse Auxílio Brasil, Auxílio Cidadão, Bolsa Cidadão, o nome que o Paulo Guedes decide militar, ele está falando disso há, sei lá, 15 meses que ele fala sobre esses planos e nenhum saiu do papel. Por quê? Porque o governo central, o governo federal, do ponto de vista da equipe econômica, não tem planejamento econômico. Na verdade, o que o governo está fazendo, ele não consegue se articular economicamente para aprovar um orçamento. O ano passado já foi uma complicação na aprovação do orçamento. Esse ano, o orçamento para o ano que vem já está começando a ficar comprometido. E para criar as brechas necessárias para você poder potencializar o auxílio emergencial turbinado, que o Bolsonaro acredita que vai ser a salvação política dele, a equipe econômica ela tenta se organizar, mas ela não tem planejamento de um mês na frente. Então, o que acontece? Cada hora aparece uma novidade. E o que o mercado está começando a perceber é que existe um descontrole na equipe econômica. Ela não tem um planejamento sobre como vai atingir as metas, como vai passar. Diz que vou fazer o auxílio emergencial com fonte numa reforma tributária que nem andou no Senado e provavelmente não vai andar. E hoje o suprassumo, né, a cereja do bolo foi inventar que parte do auxílio emergencial vai sair dentro do teto e parte fora do teto. Quer dizer, acaba tendo uma falta total de organização econômica. Você não sabe de onde vem o dinheiro, qual a origem do dinheiro, se ele vai atingir ou não o teto. Você cria mecanismos alternativos e o mercado está olhando isso e falando, olha, não tem mais controle, não tem planejamento, não tem mais equipe econômica. A equipe econômica, provavelmente com essa forçação que o Bolsonaro está querendo e o grupo político em torno dele, tentando fazer que o auxílio emergencial vá para R$ 400, vai levar a equipe econômica, de alguma forma, a mais
rupturas, com mais abandonos da equipe, da equipe o Dream Team que o Paulo Guedes propôs no início, vai acabar perdendo mais gente e não existe planejamento. O que o mercado percebeu é isso. Quando o Bolsonaro está falando, vou privatizar a Petrobras, você vê que no movimento tem nada. Por quê? Porque eles descobriram que é tudo falácia. O Bolsonaro fala coisa da cabeça dele sem ter a menor noção do que está acontecendo. Agora, quando a equipe econômica vem com uma proposta de romper o teto de gasto, de alguma forma, criando um mecanismo de pedalada, vou dar calote no precatório, vou passar parte por baixo dos panos, ultrapassando o teto de gasto, você começa a perceber que nem quem deveria ter algum nível de controle está tendo. E isso é que está desbancando numa perda de credibilidade, numa elevação do dólar, e com isso, expectativa de inflação mais alta, possivelmente a taxa de juros que estava programado para fechar em 8,25, 8,5, pode chegar a 9, possivelmente vai romper o ano que vem os 2 dígitos, vai passar acima de 10, porque a inflação vai continuar crescendo no Brasil. E o dólar, enquanto a gente está falando, passou dos 5,60, está em R$ 5,604. Eu acho que pesou muito hoje, Alexandre. O anúncio, a- o governo avisar que vai anunciar hoje o Auxílio Brasil, que seria a prorrogação do auxílio emergencial, com Bolsa Família corrigido, e como você disse, esse quebra-cabeças, né? E uma gambiarra para conseguir deixar uma parte no teto, uma parte fora do teto. É isso, se tenta o possível e se sabe do objetivo político também da ampliação desse programa, que tem um apelo social importante no momento em que as pessoas estão com dificuldade financeira, que a pobreza aumentou, então tem aquela adesão, né? Aquela percepção de que o governo está dando socorro financeiro. Não, o socorro é necessário, não tenho dúvida, inclusive nem eu acho. Eu vi uma entrevista de uns economistas, ex-presidente do Banco Central, falando: existe uma conta para pagar, essa conta vai ser paga pela classe média, pela classe alta, de passar pela crise. O problema não é a conta. Se você falar, olha, vamos prorrogar o auxílio emergencial até 2022, que vai salvar, de alguma forma, não vai salvar, porque eu acho que, na verdade, isso não vai modificar a popularidade em si do Bolsonaro, mas que na cabeça da equipe política do governo acha que poderia estar prorrogando, mas se fosse claro, falou, olha, vamos prorrogar por mais 6 meses, por mais 1 ano, porque existe uma necessidade, o Brasil ainda não saiu, a conta tem que ser transparente. O que está acontecendo, e que eu acho que é o grande temor do mercado, não é o número, não é o tamanho do déficit, e sim é não saber o déficit. Eu lembro bem quando teve a crise até não tem a ver com esse exemplo, mas é para ter uma noção do que a gente está discutindo. Quando teve o Target Forward da operação da Sadia, quando perguntaram para a Sadia, Sadia, qual é o tamanho do prejuízo? A Sadia, com base nos nossos estudos, a gente tinha uma expectativa de perder até 1 bilhão a mais. Aí também, nessa época, a Aracruz Celulose também teve um prejuízo. E perguntaram para a Aracruz qual é o tamanho do prejuízo, ela não tem a menor ideia. O que eu acho que está acontecendo com o governo é isso. Você pergunta de onde veio o dinheiro, não tenho a menor ideia. E esse é o temor do mercado. O mercado está olhando para a equipe econômica, esperando uma sinalização, e essa sinalização não vem de lugar nenhum, porque não tem planejamento. O governo inventa nomes, inventa valores, tira da cartola informações, recuperação em V, o Brasil está bombando. Não existe isso, não só no mundo da fantasia do Paulo Guedes que isso está acontecendo. E o pior, quando você vê que o cara que deveria ser o posto Ipiranga, que deveria estar às diretrizes da economia, quando a pessoa está totalmente perdida, não tem a menor capacidade de planejamento, você olha para isso e fala, cara, se o governo politicamente já não tem controle, economicamente também já não tem controle, o que eu espero para o próximo ano? Eu espero uma piora da inflação, uma disparada do dólar, uma perda de credibilidade, e isso vai impactar no preço das ações, vai impactar na rentabilidade das empresas e principalmente na inflação, porque esse dólar, se ele continuar subindo, sem dúvida a inflação vai continuar subindo e aí você vai começar a ter crise de petróleo, o custo para importar vai ser muito caro, você já está tendo desabastecimento de produto. Essa é a fotografia, a tempestade perfeita, onde você tem uma tempestade perfeita na política e uma tempestade perfeita na economia junto. Só vale 2 registros aí, rapidamente, que nós estamos encerrando o tempo, Alexandre. Primeiro, a votação da PEC dos precatórios foi adiada para amanhã. Se esperava que pudesse ser votada hoje na comissão especial, que é importante para abrir espaço no teto de gasto para essa reformulação do Bolsa Família. E depois nós temos agora mais um registro, o dólar um pouquinho abaixo dos 5,60, mas lembrando que o Banco Central tem atuado, abastecido o mercado, fez leilão hoje também, colocando moeda, colocando também o swap cambial, e mesmo assim a pressão
inflação continua muito forte, porque vai para além dessa necessidade de abastecimento. Mas é isso, ouvimos... O medo, só para finalizar, o medo não é falta de dólar, não está tendo saída de dólar, está sendo falta de credibilidade. É isso o problema, enxugar moeda, enxugar gelo na credibilidade do Brasil, porque ele, de um lado, faz os movimentos de compensação, do outro lado, a parte política não ajuda. Ouvimos o Alexandre Chaia, que é diretor da Artesanal Investimentos e professor do INSPE. Alexandre, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.